primeira narrativa é defensiva, a segunda é responsabilidade. Compreendeu agora? Pessoas que usam narrativa para se dar bem quase nunca falam da correção, apenas da dor. Ok, pessoal, todo mundo tá bem? Você talvez esteja sendo bombardeado, como eu, sobre todas essas coisas que estão acontecendo hoje, tanto no governo, na política e na nossa sociedade. Talvez você esteja se perguntando até onde eu vou aturar tanto mentirosos. Pois bem, pessoal, avaliando algumas coisas, é impossível, nós que trabalhamos nesse tipo de área, e somos obrigados a lidar com pessoas, atitudes e situações, somos obrigados a conviver com uma coisa chamada mentira e verdade, claro, evidente. Você que trabalha na área investigativa, por exemplo, você busca simplesmente uma verdade. A busca vai ser sempre pela verdade. E eu sempre gosto de falar para as pessoas sobre o que é a verdade. A verdade é tudo aquilo que pode ser provado de forma científica e matematicamente. Fora isso, são narrativas. Conversando com um amigo, nós falamos sobre falácia. Estávamos em um comentário, em uma conversação, e chegamos na palavra falácia, né? Sobre a mentira, sobre coisas que não são verdadeiras. E com isso, a gente começou a avaliar algumas coisas, trocando algumas ideias. E eu vim para casa pensando, falei, pô, cara, igual a esse, igual a essas outras pessoas, igual a um, igual a outro, a quantidade de pessoas que existem no mundo, por assim dizer, que preferem acreditar na narrativa. Há pessoas que só têm a narrativa para acreditar, e pessoas que se escondem da verdade, porque às vezes a verdade é tão dolorosa que às vezes se enganar, fingir mentalmente alguma coisa é muito melhor do que simplesmente viver pela verdade. E distraidamente, vendo alguns discursos na internet, como eu já falei, nós que trabalhamos nestas áreas, nós temos o hábito de avaliar. Às vezes percebemos uma mentira, às vezes notamos que a pessoa está criando ali uma narrativa mentirosa. Porém, como aquilo não vai afetar você diretamente, e mesmo que afete, o que você vai fazer? Eu conversando recentemente com um outro amigo, eu falando com ele, e ele falando sobre os donos do mundo. Eu sempre estou me metendo nessas conversas com algumas pessoas que gostam dessas polêmicas, né? Esses contos meio macabros. E a gente falando sobre narrativas, sobre mentiras, sobre donos do mundo. E ele chegou falando assim, pô, Adachan, não tem como. As pessoas preferem ser enganadas, não tem como a gente abrir os olhos das pessoas e tal. E eu até nessa conversação cheguei no assunto com ele dizendo que o bom é a gente não se preocupar com isso. Não se preocupar com quem acredita ou não nas narrativas, porque você não consegue ajudar todo mundo. É muito difícil você chegar e trazer a pessoa para uma realidade. A pessoa prefere ver aquilo ali. Então, a massa nunca foi, vamos dizer assim, verdadeira. A massa sempre vai guiada pela manada. A manada está indo, eu vou embora. Poucos são aqueles que param, pensam, analisam, ok? E mesmo assim, esses poucos que param, né, pensam e analisam a situação antes de se meter na manada, raramente ele vai poder ter voz de mando de alguma coisa, ou uma voz de mudança de alguma coisa. Porque a maioria prefere realmente continuar como estão. Sem mais delongas, já prolonguei demais essa primeira entrada aqui para vocês, eu resolvi não avaliar nem analisar ninguém, tá? E também não é o intuito de querer ensinar ninguém a identificar um mentiroso, a identificar uma narrativa mentirosa, não. Isso faz parte do meu trabalho, naturalmente, avaliar coisas e pessoas e situações. Por isso que a gente chama muito de gerenciamento de crise. Para você gerenciar uma crise, você precisa conhecer narrativas para você poder fazer e tomar decisões corretamente. Então, eu vou passar aqui para vocês algo básico, tá? Sobre o que está acontecendo, pelo menos uma visão assim generalizada do que está acontecendo. Caso você queira se aprofundar um pouco mais,
Deixa aqui nos comentários. Ah, Dashan, fala mais um pouco sobre isso. Dashan, quero saber mais sobre isso e tal. E aí, a gente pensa aí em uma sequência de vídeos relacionados a esse assunto. Se você gostar, a gente volta com esse assunto. Porém, eu quero pelo menos, vamos dizer assim, limpar a minha consciência de as pessoas, né, é o que eu pretendo pelo menos, né, falar dessa maneira, e as pessoas pelo menos não vão poder usar o álibi, a desculpa de que eu não sabia porque não quer saber. Isso é o fato, ok? Pelo menos eu vou estar com minha consciência de que eu fiz a minha parte. Eu não fiz nada relacionado ocultamente. Eu mostrei como é que a ciência, como é que as ciências ocultas, como é que a visão de quem estuda esse tipo de tema avalia as questões. Agora, se as pessoas não querem, preferem seguir a narrativa do mundo, aí já não tem mais o que fazer. Aí fica realmente por conta de cada um. Vamos avançar? Quando o mentiroso passa a dizer a verdade, o que ele sinaliza? Vamos lá, pessoal. Falando de mentiroso, não sei porquê, o nosso governo veio logo na minha cabeça, né? Mas esquece isso, tá, pessoal? Na psicanálise, a mentira não é apenas aí enganar o outro, tá, pessoal? É, antes de tudo, uma defesa psíquica que a pessoa tem. Quando a pessoa notadamente é mentirosa, abandona repetidamente aí a mentira e começa a falar a verdade, isso para você parece o quê? Quase nunca é aleatório. Geralmente é um sinal, e um sinal muito forte. Por que isso me preocupa? Porque recentemente eu escutando algumas palestras, algumas comunicações de alguns políticos, por exemplo, não vou precisar dizer o nome, né? Mas ele está no poder. E daí por diante, eu noto que ele fala realmente uma verdade, sabe? A mentira, de certo modo, ele protege sim o ego da pessoa da culpa, da vergonha, ok? E eu notei que ele estava realmente falando a verdade para o seu público ali, né? Talvez querendo passar uma repugnância ali da sua própria punição mental, ou mesmo tentando fazer uma certa rejeição a outra, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso, de fato, ou do contato com uma verdade insuportável, né? De repente esse cara teve aí um contato com uma verdade aí totalmente absurda e ele não tem outra forma a não ser falar a verdade. Não. Por trás disso aí tem narrativa, sim. Mentir mantém o sujeito no controle da narrativa, ainda mais quem começa dessa maneira. Muito difícil e raramente ele vai mudar o seu caminho, tá? Portanto, pessoal, quem mente com frequência, como políticos, por exemplo, que você sabe o que eu estou falando, só fala a verdade quando a mentira deixa de funcionar ou quando essa verdade, para ele, é a única opção ou a opção de armadilha. Por que eu estou falando isso? Pessoal, preste atenção. Um político, de repente, começou a falar uma verdade, a verdade mesmo, absoluta. Pessoas pegaram essa verdade, cortaram o ponto que interessavam a eles e colocaram a espalhar as fake news, por assim dizer. O que muda quando ele passa a falar a verdade? Pessoal, quando ele passa a falar a verdade em ambientes que ele nunca falou, de repente passa a falar, e as pessoas começam a pegar aquela fala e começam a fazer corte daquilo, quando o mentiroso começa a dizer a verdade, geralmente ocorre uma ruptura interna, alguns sinais possíveis. E esse é um grande sinal, tá, pessoal? Vem uma exaustão psíquica nele, mentir cansa, ok? Então ele pega e faz um teor de verdade em um determinado palanque. Manter essa versão é muito difícil, mas ele está falando a verdade. O que é que isso lembra você? Pessoal, a partir do momento que o pessoal de um lado e de outro começa a pegar as suas narrativas que mais interessam daquele sujeito que é mentiroso, aquele personagem que ele tenta criar ali falando a verdade, isso é um motivo terrível para você prestar atenção. A verdade surge nesse momento como um alívio, não como uma virtude moral. Isso não é uma virtude moral que ele está tendo. Falar a verdade aqui é parar de lutar contra o seu próprio ego. Então, ele cria essa narrativa, tá, pessoal? O que está chamando minha atenção é que o outro lado, por sua vez, cai nessa narrativa e começa a divulgar aquela dita verdade que a pessoa está falando com toda a expressão. Porém,
Essas pessoas que estão espalhando essa verdade que a pessoa está abertamente falando, lógico, cortando a sua narrativa que mais lhe interessa, ela não presta atenção se isso não é uma jogada do próprio marketing em si. O pessoal não para e presta atenção se aquilo que ele está falando, embora seja verdade, aquilo ali não é parte de uma jogada. O sujeito percebe que já foi desmascarado e mesmo que inconscientemente ele tenta mudar. Ou quando o risco de continuar mentindo torna aí maior que o risco da verdade, pessoal. Essa é uma clássica, ok? Mas a gente nota que o pessoal do outro lado começa a reproduzir a sua meia-verdade, por assim dizer, e isso me preocupa porque essa verdade dita por esse político acaba surgindo aí como uma estratégia de sobrevivência. E, especificamente falando, né, as pessoas que vão divulgar essa dita verdade não nota que isso é uma estratégia do que está vindo por aí. Isso é um desejo inconsciente de punição, tá? Este ponto é muito profundo, tá? E eu tenho que falar com muita calma para que você entenda. Muitos mentirosos, eles carregam claramente culpa reprimida, tá? A gente sabe que esses políticos, eles têm muita culpa reprimida, isso chega um tempo que ele tem que colocar para fora de alguma forma. Conflitos morais não resolvidos. Conflitos morais é o que a gente percebe que realmente, não sei porque esse nome morais também não esquece isso. Mas enfim, ao falar de certo modo a verdade, o sujeito está buscando aí uma punição ou uma expiação, por assim dizer, né? Uma forma de redenção. Mas essa redenção, ela é montada em cima de um argumento. Se eu disser a verdade, talvez a culpa cesse. Mas não é somente isso. Isso é o que transparece, isso é o que é transmitido à primeira vista para você que está apenas assistindo de longe. Agora imagina, eu combino com o meu grupo que vou falar isso, não vou falar de determinado assunto sobre, por exemplo, o controle das redes sociais. Eu quero aí deixar claro que eu não quero controlar as redes sociais, mas eu quero deixar claro para o povo que existe muita mentira. Aí que está o grande esquema, né? Depende do contexto, mas geralmente não é só a informação que importa. Ele pode estar transmitindo aí uma ideia. Por exemplo, eu não aguento mais sustentar isso aqui, tá? Essa versão, e vou mudar para essa. Mudando a versão dele e deixando oculto sua real intenção, que é justamente calar as pessoas nas redes sociais, porque sabe que isso é perigoso, a verdade vira quase que de imediato uma solução, uma interrupção desse jogo, mas você não pode deixar de pensar uma coisa, ele quer o controle. Curiosamente, falar a verdade também pode ser controle, tá, pessoal? É isso que eu estou tentando aqui explicar para vocês. Não é porque um sujeito está falando a verdade que ele está sendo verdadeiro. Escolher quando falar ou revelar, ou como revelar uma verdade, isso também é uma forma de controle. Moldar a reação, lembrando, fui eu que contei. Entenda isso. E tá entendendo isso que eu estou querendo dizer para você? Foi eu que contei isso. Eu quero ser visto como humano. Isso também é uma forma de manipulação. Isso também é uma forma de controlar a narrativa da massa. Ou para a massa, né? A verdade pode ser uma tentativa simplesmente de recuperar a empatia. Uma pessoa vem mentindo durante toda uma situação. Fica muito claro porque o inimigo usa muitos desses argumentos de que ele veio mentindo várias vezes. Aí, de repente, ele quer agora fazer com que as pessoas gerem aí, de certo modo, uma compreensão dele. Não, mas ele está falando a verdade. Troca o julgamento, por quê? Por compaixão. Pessoal, vocês têm que... Cara, inventa de me ligar uma hora dessa, na hora do meu vídeo. Pois bem, pessoal, e quando as pessoas não notam que existe esse tipo de mentalidade, esse tipo de narrativa, uma atenção investigativa você tem que ter. Na investigação, isso é crucial, você ter essa visão de mundo.
Saber quando uma verdade que um determinado sujeito está contando, se aquilo ali é mais favorável para ele do que a própria mentira que ele já havia acostumado a falar. Falar a verdade não significa, sinceramente, ou sinceridade total, né? Não significa isso. Muitas das vezes ocorre uma coisa, uma verdade parcial. Uma confiança calculada, uma confissão calculada, tá? Quando ocorre uma confissão calculada, essa é a pior forma de manipulador. É quando ele faz uma confissão, mas a confissão dele é controlada. Ou entrega de algo menor para proteger algo maior, ok? Então acho que vocês estão conseguindo, se você não for uma pessoa muito fechada, acho que você está conseguindo entender onde eu quero chegar aqui. Só que tem coisas que eu não posso chegar aqui estourar para vocês. Chamamos isso de verdade defensiva, tá? Quando eu trato de uma verdade, quando na verdade por trás daquilo tem toda uma narrativa que eu quero esconder. Então, quando esse político acostumado a mentir, a soltar pontuações métricas impossíveis, narrativas, como se costuma dizer, isso é um mau sinal quando ele chega a falar uma verdade. Mas, do que ele realmente diz, você pode absorver. O momento em que a verdade surge, o que ele ganha ao falar essa verdade? O que ele perde? Presta bem atenção, pessoal. Se todo o grupo estiver ativo ali para ele, porra, agora ele vai falar somente o que o outro lado quer ouvir mesmo. Então ele fala aquilo com toda veracidade. O tom emocional, o alívio, o medo, a teatralidade criada por esse indivíduo é tão envolvente que faz com que as pessoas quase que acreditem o outro lado, no caso, né? Que sua tropa já não precisa de muita coisa. Na psicanálise e na investigação forense, né? Perguntas chaves, por que a verdade apareceu agora? Entendeu o que eu quero dizer? Por que essa verdade está aparecendo agora? Será que não tem algo por trás disso? Uma visão final da coisa é o seguinte, pelo menos dessa parte, tá? Quando o mentiroso passa a falar a verdade, o sinal mais comum é a defesa psíquica falhou, alguma coisa está falhando no seu comportamento. E a verdade surge aí como um recurso, um último recurso para restaurar o equilíbrio interno ou o controle externo das coisas que está saindo ali do seu poder. Uma das opções, tá? A narrativa, pessoal, vem acompanhando tudo isso. Quando alguém usa histórias, usa para se dar bem, de um certo modo, essas narrativas, que é o que está acontecendo no momento, é o que, na verdade, a maioria dos políticos usam, narrativas, histórias, para poder se dar bem. Não é a verdade que convence as pessoas necessariamente, é a história que faz sentido. Quando a história faz sentido, que é o caso da narrativa que está sendo contada agora, todos nós contamos histórias. Não adianta a gente dizer que não. O problema começa quando alguém transforma a narrativa em arma. Entenda o que eu estou querendo dizer para você. Isso eu não estou falando apenas de Brasil, tá? A gente está falando aqui no contexto humano geral. Quando a narrativa ela se transforma em arma, aí... O que é uma narrativa de verdade? Você sabe. Narrativa não é necessariamente uma mentira, tá, pessoal? Narrativa é a forma como os fatos são organizados para provocar emoções, empatia e também uma atenção especial. Por exemplo, quem domina narrativas entende muito bem uma coisa bem simples que a gente sempre comenta com as pessoas, né? Sempre quando eu me reúno com o pessoal, a gente tenta explicar qual a narrativa está querendo ser transmitida, né? As pessoas não analisam fatos, elas sentem histórias, tá, pessoal? A pessoa não quer saber se aquela situação que está sendo contada ela é totalmente verdade. Ela quer sentir a história que foi contada. Como pessoas manipuladoras usam essas narrativas, por exemplo, essas pessoas geralmente seguem três motivações, ou poder dizer, três movimentos clássicos específicos, tá, pessoal? Vamos lá, para a gente entender essa questão da narrativa. Primeiro, cria um papel emocional. Vocês estão vendo aí. É possível que você não esteja vendo isso na política, nos falantes da política do Brasil hoje. Elas se colocam como geralmente injustiçada, vítima, né?
ali um herói solitário, uma pessoa que está ali na solidão e tal, e está lutando sozinho por uma guerra quase impossível, ou Salvador incompreendido. Lógico, é somente um lado que usa essa narrativa? É somente um lado que vai usar essa forma de manipulação? Não, pessoal. Eu estou mostrando para vocês como acontece de forma geral, tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal. As pessoas usam realmente narrativa e é assim que funciona. Um funcionário, por exemplo, que sempre atrasa entregas, mas conta longas histórias sobre o que aconteceu, sobre problemas pessoais, desviando o foco da responsabilidade para a compaixão de quem está ali cobrando o seu atraso. Por exemplo, isso é um tipo de narrativa, tá? Ou de mentira apropriada. A narrativa desloca a atenção do ato para o sentimento. Se você não entender que isso é o que significa realmente a narrativa, aí fica difícil. Aí você vai ser manipulado pelo resto da vida, não só por um político, mas sim por todos ao seu redor. Por exemplo, o segundo significado é simplesmente simplificar a realidade. Ah, roubar um celular para tomar um copinho de cerveja, não tem problema nenhum. Enfim, coisa do gênero. A vida é complexa. A narrativa manipuladora não é, por exemplo, ela cria vilões claros, culpados definidos, causas únicas, e isso juntando tudo, não sei porquê, sempre quando eu quero analisar esse tipo de visão psicanalítica, os melhores, ou digamos, as melhores pessoas são os políticos para a gente ver isso. Políticos, dono de empresas, relações sociais, pessoas que têm determinadas relações. É ótimo da gente perceber as narrativas de cada um. Tudo deu errado por causa de uma única pessoa, sistema e perseguição, esse tipo de coisa. Pois bem, indo um pouco mais adiante, pessoal, isso gera um problema, um conforto psicológico no ouvinte. Infelizmente, esse é um ponto crucial da nossa conversa. São as pessoas que estão ouvindo aquilo ali, que estão, basicamente, elas sabem que tem uma mentira. Eles sabem que aquilo não é verdade. Ah, agora eu entendi tudo. Ah, agora sei como é que funciona. E não sabe. Você só caiu na narrativa. Mesmo que seja falso, mas você já puxou para si como se entendesse. E no momento que você diz a você mesmo que você entendeu o que está se passando, entendeu o ponto da narrativa, acabou. A pessoa que se utilizou da técnica já te convenceu, já te ganhou. Um terceiro movimento que é usado é a repetição emocional. Sempre a repetição emocional vai estar sempre envolvida quando as pessoas querem te controlar de alguma maneira. A narrativa, em modo geral, não é contada uma vez. Ela é repetida com pequenas variações de tempo, sempre mantendo o quê? O mesmo vilão, a mesma narrativa, os mesmos contos, o mesmo sofrimento. E assim que tudo é colocado na cabeça das pessoas. Como diz aquela velha frase, né? Uma mentira contada várias e várias vezes, de diversas formas diferentes, as pessoas chegam à mesma conclusão. Quanto mais pessoas contam a mesma história, menos ela vai ser questionada, porque se tal pessoa está falando isso, tal pessoa está falando isso, então deve ser verdade. É verdade? Não é assim que a gente sempre ouviu? O sinal de alerta mais importante que você deve guardar nesse vídeo de hoje. É o mais importante. Se você for novo aqui no meu canal, se inscreva logo aí, deixe seu comentário, sua opinião, tá bom? Não esquece. Quem controla a narrativa, controla a culpa. Quando eu falo isso, as pessoas, que é isso? Mas como assim? Observe. Preste bem atenção. Vou ser bem sincero com vocês agora. A pessoa fala muito de como se sentiu, ok? Observe se na maioria das vezes é assim. A pessoa fala muito de como se sentiu ao realizar uma coisa, ao ter acontecido isso, tal. Ele fala do seu sentimento com aquilo, mas pouca ou quase nenhuma do que realmente fez com isso. Explica basicamente a intenção, mas evita falar da consequência disso. E muitas das vezes, se você for avaliar bem, preste bem atenção.
Há um perigo nisso aí. Há um perigo essencial quando você não consegue perceber essas coisas. Eu fiz isso porque não tive outra escolha, mas nunca explica quais. Quais escolhas ele tentou antes de decidir aquilo. Entendeu como é que funciona? Outra forma de narrativa muito comum, que você talvez tenha passado por isso na vida, todos nós acabamos passando de uma forma ou de outra, querendo ou não, narrativa e verdade. Aqui está um ensinamento chave para você, você que quer, você que busca, você que quer realmente estar prestando atenção no que eu estou falando. Narrativa boa não é narrativa verdadeira. Cara, é sério. A narrativa coerente emocionalmente, essa é a boa. É narrativa coerente e emocionalmente convencida. Essa que vai ser boa. Pessoas habilidosas em narrativa, por exemplo, ela simplesmente fala com fluidez, com detalhe, com pausa. Talvez eu esteja aqui usando uma forma de narrativa, ok? Agora cabe a você buscar, entender e compreender onde está a verdade e onde está a mentira, se está sendo direcionado para uma mentira, para um controle ou não. Manter um tom calmo, usa detalhes emocionais. É assim que se usa. Mas poucos detalhes realmente verificáveis. Quando se usa esses detalhes, né, e poucos detalhes ali que a pessoa pode realmente verificar, aí há um problema. A história fecha, mas os fatos não se sustentam. Já ouviu falar sobre isso? Quando a pessoa vai, cria uma narrativa, pois, mas como é que isso pode sustentar dessa maneira? Já observou que a gente às vezes assiste determinados filmes, que eles ficam tentando te convencer numa certa narrativa, chega aqui, cria-se um pico dramático e volta lá para baixo, você não consegue entender. Isso aí ele está tentando criar uma forma de narrativa para simplesmente te prender. Isso é muito comum em filmes, tá? Ok, Dachan, você falou, mas como ensinar pessoas a não cair nisso? Ok. 3 perguntas simples, poderosas e pode ser bom para você em qualquer tipo de palestra, tá? 3 perguntinhas simples. O que essa pessoa ganha com essa história? Essa narrativa, essa história, o que essa pessoa ganha? Empatia, poder, tempo, perdão? O quê? O que fica de fora da narrativa? Oi? Chegamos lá, hein? Lembra do nosso presidente aí? O que é que ele está deixando de fora quando começa a falar sobre celular, internet, porque as pessoas estão sempre no celular? O silêncio diz mais do que as próprias palavras. Se eu tirar a emoção, o que sobra? Se tirar essa emoção dessa pessoa, nessa narrativa, o que sobra ali? Se não sobra nada concreto, o problema está aí. Será que está difícil de você compreender aí essa visão? Será que está difícil você se sustentar nessa narrativa? Vou te dar aqui um exemplo final para nós finalizarmos, tá bom, pessoal? Isso tudo que eu estou falando, pessoal, está aqui na descrição do meu livro, tá? Nos livros que eu estou deixando aqui abaixo para vocês, se vocês tiverem curiosidade de se aprofundar um pouco mais nesse tema, nos nossos livros aí nós temos uma variedade de ensinamentos sobre esse assunto, tá bom? Eu errei porque estava sobrecarregado. Não tem essa frase que a gente às vezes ouve bastante? Eu errei, isso gerou esse prejuízo. A primeira narrativa é defensiva, a segunda é responsabilidade. Compreendeu agora? Pessoas que usam narrativa para se dar bem quase nunca falam da correção, apenas da dor. Esse é um grande contexto que você deve observar. Eu acredito muito bem que depois desse vídeo você vai começar a ouvir discursos, palestras e qualquer tipo de narrativa de uma forma diferente. Qual é o foco disso aqui? Qual é a verdadeira mensagem do que o que não está sendo falado? O que é que eu não estou vendo? Você pode simplesmente seguir por esse caminho. Quem busca a verdade aceita perguntas. Quem vive de narrativas teme silêncio e confronto. Valeu, pessoal? Se você for novo no meu canal, de novo, se inscreva, não deixe de acompanhar nossos vídeos e seja sempre bem-vindos, sempre que puder. Um abraço, fui e fiquem com Deus.